Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém, meus irmãos? Boa noite a todos. Bom é estarmos aqui louvando a Deus. Bom é estarmos aqui podendo exaltar o seu santo nome. Eu gostaria de convidar você a baixar a sua cabeça nesse momento. E na certeza de que é bom estar aqui, você pode louvar ao Senhor por esse privilégio. Você pode adorar ao Senhor por esse privilégio. Porque assim como eu, você não era digno de estar aqui. Mas Ele, pelo sangue de Cristo, te deu acesso ao trono da graça. E hoje, se você e eu estamos aqui, é porque Ele fez o que nós não poderíamos fazer. E nós louvamos ao Senhor e clamamos ao Senhor que Ele nos abençoe. Deus, nós somos gratos a Ti nessa noite, porque não há em nós mérito algum, Deus, ou merecimento para estar na Tua presença, para estar na Tua casa. Mas pelo sangue de Jesus, nós podemos hoje estar aqui, clamando ao Senhor, adorando o Teu santo nome. E a minha oração nessa noite, Deus, é que
o Senhor ache em nós um coração de verdadeiros adoradores. Deus, adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Deus, que se algum de nós chegou aqui nessa noite, Deus, disperso ou preocupado com alguma coisa que tenha acontecido na nossa vida, que o Senhor aquiete o nosso coração e nos faça adorá-lo, Deus, na beleza da tua santidade. É assim que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 84. Salmos, capítulo 84. A palavra do Senhor nos diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. O versículo 5 diz: bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, e cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Não recusa bem nenhum aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. O salmista expressa aqui um amor pela presença do Senhor, muito mais do que pelos átrios do Senhor apenas, mas pela presença do próprio Deus. A minha pergunta para você nessa noite é: você tem tido prazer na presença do Senhor? Você tem tido saudade do templo, assim como o salmista declara aqui? No seu coração exulta quando você pensa: eu vou à casa do Senhor adorá-lo hoje? Talvez, meu irmão, esse não tenha sido o seu pensamento ao sair da sua casa, mas agora você está nos átrios do Senhor, agora você está na presença do Deus vivo, e a palavra do Senhor diz que são felizes aqueles que confiam e desfrutam da presença desse Deus. Por isso eu convido você mais uma vez a baixar a sua cabeça, e em atitude de adoração, pedir ao Senhor que coloque no seu coração um espírito alegre por estar na sua presença. Coloque no seu coração um espírito de exultação por estar nos seus átrios. Eu vou convidar nosso irmão Quinho para fazer essa oração, e em seguida nós louvaremos ao Senhor com alegria por estar na sua presença. Amém? Santo e eterno Deus, bom é estarmos aqui para louvar o teu santo nome, Pai. Te agradecemos porque é um privilégio fazer parte do teu povo. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor olhou para nós, não viu nada de bom e ainda assim nos chamou das trevas para a tua maravilhosa luz. E hoje só nos resta te adorar, Senhor. Pai, coloque em nós um espírito adorador, Paizinho, que nós possamos estar aqui em tua presença com muito temor e tremor, pois vamos adorar um Deus santo, cujos olhos não podem ver o pecado, Pai. Vê se há em nós alguma falta, Deus, e nos perdoa, para que elas não nos impeçam de te louvar de uma forma sincera nesta noite, Deus. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, irmãos. Amém? Outra vez eu digo, bom é estarmos aqui louvando a Deus. Como não nos alegrar na presença desse Deus que nos permite essa união? Somos igreja de Cristo. Estamos aqui para louvar em uma só voz a esse Deus.
Neste momento aqui, somos igreja. Quando todos aqui estão no mesmo propósito, somos igreja. E essa é uma oportunidade que não podemos deixar passar. Depois do culto de hoje de manhã, como não nos alegrar na presença desse Deus, cujas misericórdias se renovam a cada manhã. Já se renovaram hoje, irão se renovar amanhã, e só nos resta adorar. Cantamos hoje pela manhã ao Deus que tem o cetro e a espada, mas que tem também a água e a toalha, porque é um Deus que cuida de nós. É um Deus que, mesmo estando dotado de glória, de tanto poder, ainda assim olha para nós com um cuidado especial e tem cuidado de nós. Aleluias! Vamos nos colocar de pé e vamos louvar a este Deus maravilhoso. Tu enches o céu e a terra, tua palavra sustenta a existência, tudo em todos, A eternidade em nosso coração, mistério que leva a sublime adoração, tudo em todos, Maravilhado, extasiado, não posso descrever. Amor sagrado, tão elevado, humilde quis descer. Eu posso ver. a eternidade em nosso coração, mistério que leva a sublime adoração, tudo em todos, tudo em todos. Maravilhado, extasiado, não posso descrever. Amor sagrado, tão elevado, humilde quis descer. Maravilhado, extasiado, não posso descrever. Amor sagrado, tão elevado, humilde quis descer. Eu posso ver. O rei que tem o cetro e a espada, mas tem também a água e a toalha. O rei que tem o cetro e a espada, mas tem também a água e a toalha. O rei que tem
posso ver. Aleluias. Te louvamos, ó Deus, porque no meio do deserto Tu estás, porque no meio da tempestade Tu estás, Pai. Independente de qual seja a circunstância, de qual seja a tribulação, Tu és o nosso caminho, Deus. Em meio às lutas nós temos a quem confiar, Pai. E por isso Te louvamos, Deus. Que o nosso louvor ao Senhor nessa noite, Pai, seja um aroma suave. Que aquilo que estamos cantando, Pai, não sejam palavras soltas, mas que seja um louvor que venha do nosso coração, Pai, com sinceridade. Chegamos em Tua presença da forma que estamos, Pai, carregando as nossas falhas, os nossos erros, mas reconhecendo que sem Ti não somos nada e que ainda assim queremos exaltar o Teu nome, Deus. Obrigado, porque no meio do deserto o Senhor proveu o caminho, Pai. Louvado seja o Teu nome em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei.
caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluias. A igreja pode se assentar. Esse momento é a oportunidade que os irmãos têm de trazer ao altar os dízimos e as ofertas. E aqueles que trouxeram seus inários, pode abri-los no hino de número 145, Refúgio Verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em Deus Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me bem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. O perigo que cercava, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercava, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. O perigo que cercava, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Você pode nesse momento curvar a sua cabeça e fazer
Uma oração de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem operado, por tudo que Ele tem feito, pela provisão, pelo sustento, pelo cuidado, pela vida de Cristo em nós, por ser Cristo em nós a esperança da glória. Agradeço ao Senhor pela graça de ser igreja, de ser um povo, de fazer parte de uma família, de uma comunidade de fé imperfeita, mas que carrega os traços de Cristo, que foi comprada com seu sangue. Bendito seja o teu nome, ó Senhor. Onde nós estaríamos se não fosse o teu favor? Onde nós estaríamos se não fosse a tua graça? Onde nós estaríamos, Senhor amado, se não fosse a tua forte mão nos sustentando, nos guiando constantemente? Muito obrigado, Senhor. Obrigado por todo o amparo, por todo o refúgio que o Senhor tem sido. Tua palavra nos diz que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Não podemos, Deus amado, pensar o contrário. Por isso, nessa noite nós queremos te render graças, nós queremos te exaltar diante, ó Deus, das contribuições que foram trazidas a este templo nessa noite. Queremos te agradecer pela tua provisão, por todo o sustento que o Senhor tem dado às nossas casas, às nossas famílias. E a nossa oração é para que continue sendo assim, nada falte, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor, servos de Deus. Queremos saudar também aqueles que estão em casa, nos acompanhando. E eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no livro do princípio, o livro da Gênesis, primeiro livro das Escrituras, livro de Gênesis, capítulo 16. Gênesis capítulo 16, nós leremos até o versículo 16, então peço que você acompanhe atentamente a leitura deste texto, dessa porção das Escrituras, que nos diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abraão respondeu a Sarai: Você continua a ter o controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da sua presença. Quando o anjo do Senhor a encontrou, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Aumentarei em muito a sua senhora, e sujeite-se a ela. E disse ainda:
aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará de Ismael, porque o Senhor ouviu o grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que me vê, porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-lahai-roi, fica entre Cádiz e Berede. Agar deu luz a um filho de Abrão, e Abrão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. A história de Abrão ou Abraão, conforme nos ajuda um comentarista bíblico chamado Bruce Waltke, essa história pode ser dividida em 3 atos, ou em 3 partes com várias cenas. O primeiro ato vai do capítulo 12 até o capítulo 15, e nós poderíamos intitular este ato de Abraão e a terra prometida. Começa com a sua vocação e a sua migração, saindo da cidade de Ur e indo para a terra prometida, e termina com uma aliança que o próprio Deus faz com o seu servo. O ato 2, ou a parte 2, que vai do capítulo 16 até o capítulo 22, poderia ser intitulada de Abraão e a semente prometida. São 8 cenas, basicamente. Este ato começa com o texto que nós lemos hoje e termina com o sacrifício substitutivo de Isaac. Começa com a rejeição de Agar, de Ismael, e termina com o sacrifício, ou pelo menos o intento de um sacrifício do seu filho Isaac, e o juramento de Deus diante daquela ação. A parte 3, ou o ato 3, como temos chamado, nós poderíamos intitulá-lo de a transição de Abraão ou de Abrão para Isaac. Aqui já Abraão. E essa transição vai do capítulo 22 até o capítulo 25. Este ato é composto por cerca de 5 cenas. Este ato começa com a família de Rebeca, o seu histórico, a sua descendência, e termina, por fim, com a morte de Abraão. O texto de nossa análise, ele encabeça o ato 2, a parte 2, e apresenta aqui, logo no seu início, algumas marcas que são bem gritantes: impaciência, desconforto, uma espera que é julgada como prolongada demais. E o ponto a ser analisado diante destas marcas é o que gerou estas situações na cena 2, de desconforto. O que gerou neste ato 2, este cenário de impaciência, de uma espera que foi intitulada ou julgada como prolongada demais. Nós precisamos voltar um pouco, algumas páginas da nossa Bíblia, e nós veremos que Deus havia feito uma promessa àquele casal. Eles seriam surpreendidos com a chegada de um filho, apesar das condições naturais e desafiadoras de Sarai. E a partir desse filho, a redenção veria ou alcançaria gloriosos desdobramentos. O que se sabia até este momento em que nós estamos, o nosso texto, capítulo 16, acerca desse descendente, ou acerca dessa descendência que foi prometida a Abraão, são poucas coisas, mas suficientes, necessárias para o entendimento. E eu gostaria de considerar pelo menos 3 características dessa promessa de Deus, ou desta história prometida. Primeiro,
Nós entendemos à luz das Escrituras que Deus havia garantido a Abrão que a sua descendência seria numerosa, e esta garantia foi feita em aliança, em pacto. Deus o levou a contar as estrelas, e por meio desta analogia leva Abraão, ou Abrão naquele momento, a entender que a sua descendência seria grandiosa. O Senhor já havia feito isto em outro momento, usando a analogia do pó da terra. Primeira característica sobre esta descendência, ou sobre esta promessa, ela seria numerosa. Outra característica é que esta descendência viria através de um filho biológico, natural de Abrão. Abrão, em algum momento, pressupôs que o seu herdeiro seria o Damasceno, chamado Eliezer, que Deus cumpriria esta promessa a partir deste servo, mas não. Deus havia deixado claro que concederia um filho a este casal. E há uma terceira e última característica desta promessa, ou deste pacto, que embora não seja uma característica declarada, ela fica implícita à medida que nós lemos os textos bíblicos. Este filho seria natural, biológico, não apenas de Abrão, mas viria a partir da sua esposa, de Sarai. Abrão era casado com esta mulher, e a pressuposição básica, considerando o plano de Deus, considerando que o Senhor criou o homem para uma única mulher, e a mulher para um único homem, que Deus usaria a figura de Sarai para desenrolar as suas promessas. Mas nós precisamos considerar também, irmãos, que embora essa história, essas promessas estejam envoltas dessas características pactuais, aliancísticas, nós precisamos entender também e considerar uma questão cultural do Oriente, daquela época, daquele período e daquele povo. Porque fazia parte dos costumes dos povos daquela época considerar que uma mulher casada, porém estéril, ela poderia obter filhos por meio de uma esposa secundária do seu marido. Mas havia todo um tratado neste acordo. As coisas não eram feitas de qualquer maneira. Uma lista de regras, de condições era colocada quando este acordo era feito. O Código de Hammurabi, por exemplo, e alguns documentos egípcios, eles expõem este costume. A mulher poderia promover a sua serva a este status de esposa secundária, e os filhos que nascessem daquela relação, ou deste pacto, ou deste acordo, seriam por direito da esposa principal. O que nós precisamos entender, queridos, à luz da palavra de Deus, é que embora esta prática seja atestada por documentos históricos e não inspirados, isso não valida diante de Deus a sua prática. O padrão de Deus é o casamento monogâmico. O padrão de Deus é o padrão de Gênesis capítulo 2 e capítulo 3. Mas as coisas eram feitas desta maneira aqui que nós vimos no Oriente. E é com base, irmãos, nesse costume, mas também na impaciência, na espera, é com base em um coração que já não sabia mais como lidar com a demora de Deus, que Abrão e Sara, não obstante terem as garantias do Deus de promessas, eles embarcam em uma jornada muito perigosa, com desdobramentos históricos catastróficos. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui brechas que foram dadas e alianças que foram feitas a partir desses atos. E é sobre isso que eu quero me comunicar, e sobre isso que eu quero falar aos irmãos nessa noite, sobre brechas e alianças. Quando nós olhamos para este texto da palavra do Senhor, nós vemos aqui primeiro a brecha da incredulidade e a aliança com a impaciência. A primeira brecha que nós encontramos aqui é a brecha da incredulidade e a aliança com a impaciência. Este é um tema que perpassa os versículos 1, 2 e 3.
Veja o que o texto bíblico nos informa. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Essa informação aqui não é nova, ela é uma informação repetida. Moisés atrás de volta para tornar este enredo ainda mais interessante. E ele diz que Sarai tinha uma serva e ela era egípcia, o seu nome era Agar. Então Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz. É neste ponto aqui, irmãos, que a incredulidade desta serva de Deus começa a criar asas. Porque quando ela fala que o Senhor havia a impedido de dar à luz, ela não está falando aqui apenas da sua condição natural de infertilidade, mas ela está falando que o Senhor está se demorando a cumprir o que havia dito, apesar da sua infertilidade. Ela sabe da sua condição natural, ela sabe da sua condição física, ela sabe que já é avançada em idade, e o tempo está passando, e a incredulidade está tomando o coração daquela mulher. Sarai tinha aqui nesse contexto, irmão, cerca de 75 anos de idade. Alguns anos aqui já haviam se passado, ou melhor, 75 anos ela tinha quando saiu da sua terra e foi para uma nova pátria. Uma década depois, ela encontra sem filhos, sem ver o cumprimento dessa promessa. E ela chega à conclusão de que o descendente que o Senhor havia prometido a Abrão não viria do seu corpo, não viria a partir dela. Ela abre mão aqui de princípios básicos da aliança, do caráter de Deus, da sua fidelidade, e então ela dá lugar à incredulidade. Ela não consegue interpretar a sua condição à luz das promessas de Deus. E a sua queixa aqui no versículo 2, e a sua iniciativa aqui, elas tiram das mãos de Deus a possibilidade de agir neste momento. Não porque Sarai era mais poderosa do que o Senhor, mas porque a história está se desenrolando e Deus não queria agir nesse momento. Então ela toma a iniciativa, e como fruto da sua incredulidade, da sua falta de fé, da sua confiança no Senhor, ela então se deleita negativamente na impaciência. E é isso que acontece conosco, irmãos, quando o nosso coração é tomado por incredulidade. Tire os olhos do Criador, tire os olhos de Cristo, e você terá que lidar prontamente com a impaciência. Desconfie do cuidado de Deus, e você terá que lidar de maneira mais forte com a ansiedade. Tire os olhos de Cristo, e você terá que lidar com problemas que você não teria que enfrentar se estivesse com os olhos em Deus. Veja, a impaciência é filha do nosso orgulho. A impaciência é filha da incredulidade. E eu tenho entendido, irmãos, à luz das Escrituras e agora à luz desse texto bíblico, que a impaciência surge da nossa frustração por não controlarmos o que acontece ou tudo que acontece em nossas vidas. A impaciência surge quando nós percebemos, finalmente, que nós não temos o controle de todas as coisas, que nós não temos o controle de todas as decisões, de todas as pessoas. Esta foi a dinâmica do deserto, quando o povo de Deus está trilhando por aquele caminho, depois de ter sido liberto da opressão, do jugo, da escravidão. Moisés nos diz, escrevendo o livro de Números, capítulo 21, que eles partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodar a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus. Murmurou contra o Senhor. Mesmo depois de Deus tê-los tirado do Egito, de ter caminhado com eles pelo Mar Vermelho, de ter eliminado os inimigos, de ter os alimentado com comida que descia do céu, ainda assim ficaram impacientes. E a pergunta é: por quê? Porque a vida que Deus havia prometido a eles,
O tipo de vida que eles realmente queriam, irmãos, não veio rápido o suficiente. A promessa estava de pé, Deus continuava no trono, mas o tempo de Deus não era o tempo do povo que estava no deserto. Então eles ficam incrédulos, consequentemente eles ficam impacientes, eles ficam com raiva de Deus por causa daquilo que eles não podiam controlar. Nossa impaciência tem muito em comum com a impaciência do povo de Deus no deserto. Quando nós somos confrontados com a nossa falta de controle, quando a vida de maneira inevitável irrompe com os nossos planos, com os nossos projetos, quando nós somos forçados a esperar, como nós respondemos? Como nós lidamos com isso? A impaciência, irmãos, tenta lutar com Deus pelo controle. Enquanto a paciência se ajoelha de maneira dependente diante do Senhor, com as mãos abertas, com o coração atento, pronta para receber tudo que Deus planejou e entregou, a impaciência reclama, murmura. Enquanto a paciência se alegra e se regozija, a impaciência faz aquilo que Deus mais detesta, aquilo que o Senhor abomina. Se a impaciência aqui é a filha da incredulidade, quem seria então a mãe da paciência, da tranquilidade, senão a fé? Isso não é ideia da minha cabeça. Tiago escreveu sobre isso na sua carta, no capítulo 1. A partir do versículo 2 ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A palavra perseverança aqui poderia ser traduzida como paciência. Então, substituindo aqui as palavras, poderíamos ler: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz paciência. Na sequência ele diz: ora, a paciência deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Nos parece, irmãos, que a nossa caminhada agora se tornou mais difícil, porque é muito mais fácil ser impaciente, é muito mais fácil desejar e trabalhar para que as coisas aconteçam de maneira instantânea, mas este não é o caminho de Deus. Esta não é a metodologia de Deus. A metodologia de Deus envolve a fé, o seu desenvolvimento e a produção de uma filha que se chama paciência. Quando então a nossa fé nos torna pacientes, nós estamos ou ficamos mais próximos da perfeição, da integridade, da falta de deficiência. Veja, a impaciência marca este primeiro cenário aqui na vida de Sarai. Então, irmãos, ela diz: vá, deite-se. É como se ela abrisse a porta, tivesse preparado toda aquela lua de mel com a segunda esposa e impaciente dissesse: agora é a minha vez, agora eu farei a minha maneira. É interessante, irmãos, que no versículo 2, quando na nossa versão diz: talvez assim eu possa ter filhos por meio dela, nós poderíamos enxergar esta expressão como: talvez eu possa constituir uma família, talvez eu possa ser edificada, talvez eu possa ser alimentada, talvez eu tenha segurança, talvez eu tenha algum adorno, talvez eu tenha alguma honra se eu obtiver um filho por meio dessa situação. Quantas vezes, queridos, nós trabalhamos por segurança, por honras? Quantas vezes nós trabalhamos por bênçãos?
e conquistas, usando metodologias que não são as metodologias de Deus, cuidado. Nós estamos confundindo, não poucas vezes, bênçãos ou maldições com bênçãos. Isto é muito perigoso. A origem é diferente. E o sustentador dessas coisas também é diferente. Cuidado com a brecha da incredulidade. Cuidado com a brecha da falta de exercício de fé, porque ela pode gerar no seu coração impaciência. E há um risco muito grande de, uma vez impacientes, não sermos aprovados pelo Senhor. Brechas e alianças. A primeira brecha é a brecha da incredulidade. A segunda, ou melhor, e a aliança é a aliança com a impaciência. Em segundo lugar, irmãos, a segunda brecha que nós vemos aqui é a brecha da injustiça. E a segunda aliança que nós vemos aqui é a aliança com a vingança. A segunda brecha é a brecha da injustiça. E a segunda aliança é a aliança da vingança. Eu quero voltar ainda os seus olhos para os versículos anteriores. Versículo 3. Quando o texto bíblico nos diz que então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Tomar, dar, entregar. Esta progressão de verbos, te lembra alguma coisa? Tomou, comeu e deu também ao seu marido. O pecado da incredulidade e agora dando asas à brecha da injustiça está repetindo um padrão antigo dos primeiros dias. E nós vemos aqui não apenas olhos que desejam e braços que trabalham para a consumação do pecado. Nós estamos aqui vendo também, queridos, promessas sendo esquecidas, como foi no Éden. Porque quando o Senhor proibiu que os nossos primeiros pais comessem daquele fruto específico, a promessa pela obediência era a vida, mas a consequência pela desobediência era a morte. E veja, eles ignoraram a promessa de Deus. Me parece que a Sarai está fazendo a mesma coisa. Ela está tomando, está dando, porque está ignorando as promessas do Senhor. E naturalmente isso está culminando em injustiça. E assim como no Éden, irmãos, nós vemos aqui também a omissão do cabeça federal, nós vemos a omissão do homem em seu papel diante de Deus. Porque me parece que Abrão aceita tudo muito passivamente. Veja, versículo 2, finalzinho. E Abrão concordou com o plano de Sarai, ele consentiu. Ele balançou a cabeça. Quando nós caminhamos ou voltamos para o Éden, eu me lembro de escutar um professor no seminário dizer que o tempo verbal para a progressão dos verbos tomou, comeu e deu é algo muito imediato. Ao que tudo indica, Adão estava com a sua mulher no momento em que ela foi tentada e ele não se posicionou. E ele descumpriu, ele ignorou o seu papel como cabeça federal, como agente de Deus para santificar, para ensinar a sua esposa. Aqui acontece a repetição do mesmo pecado, mais uma vez, uma omissão que vai culminar em injustiça e em vingança. Veja o desdobramento disso. Versículo 4, Abraão, provavelmente muito animado, muito feliz, teve relações com Agar, ela ficou grávida. E ao saber que estava grávida, Agar age com injustiça.
Porque ela olha, ela tem a coragem de olhar nos olhos da sua senhora e a desprezá-la. E o desprezo, irmãos, de acordo com as leis do Oriente, com as leis daquela época, o desprezo de um servo ou de uma serva ao seu senhor ou à sua senhora, culminava em maldições. As leis estavam protegendo a primeira esposa, e nestes critérios de proteção, o desprezo era colocado como algo que devia inspirar muitos cuidados. Mas ela se envaidece, e então Sarai vai ao seu marido novamente. E veja o que acontece aqui: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Mais uma vez, o padrão do Éden se repete aqui também. A ideia foi dela, o plano foi dela, mas ela agora o responsabiliza, dizendo: seja sobre você toda afronta que está sendo contra mim. Não foi isso que aconteceu com os nossos primeiros pais? Adão, vem cá. Foi que aconteceu: ah, Senhor, a mulher que tu me destes. Mulher, vem cá, o que foi que aconteceu? Ah, Senhor, a serpente me enganou e eu comi. O jogo começa a se repetir. E é isso que nós fazemos muitas vezes. Isso vai gerando injustiça, nós não assumimos as nossas responsabilidades. Essa mulher se sente afrontada, vai a Abrão, o culpa. Então ela diz: que o Senhor julgue entre mim e você. Que o Senhor julgue a nossa causa. E veja qual é a resposta de Abrão a Sarai, a sua esposa. Você continua a ter o controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Em outras palavras, eu lavo as minhas mãos. Não me importa se o filho no ventre dela é meu, faça o que lhe bem aprouver. Se sinta livre, você é a possuidora. A despreze, se for necessário, se você se sentir melhor dessa maneira, se você sentir que trará alguma satisfação ao seu coração, a despreze também. E é aqui que Sarai e Abrão fazem aliança com a vingança. Eles respondem à injustiça dessa mulher com vingança. Eles fazem uso, queridos, até das leis. Em alguns casos, quando as servas importunavam ou desrespeitavam ou desprezavam as suas senhoras, elas eram arrastadas em salas com a boca no sal, para que aprendesse o que falar. Muitas delas eram amarradas em cavalos e arrastadas para que todos vissem. Eram possibilidades. Mas Agar sabe que será vítima de maus tratos. Ela sabe que precisa proteger alguém, não tem ninguém que possa fazer isso por ela. Não tem ninguém que possa acobertá-la, porque o pai do seu filho abriu mão desta responsabilidade. Ela se vê sozinha, injusta no trato com Sarai, mas agora alvo de vingança, de desejos terríveis. A forma como nós lidamos com a injustiça revela muito do conhecimento que nós temos sobre aquele que é justo. Eu me lembro de ter escutado também um professor no seminário, em um momento de aconselhamento, dizer para alguns alunos que quando mais injustiçados, mais parecidos com Cristo nós somos. Porque ninguém foi mais injustiçado do que Ele, ninguém sofreu as duras penas que não eram suas, como Ele o fez, Ele foi realmente injustiçado, mas a forma como nós lidamos com a injustiça revela
o tanto que nós conhecemos sobre o Deus que é justo. E eu não estou dizendo aqui que ao lidar com a injustiça na sua casa, na sua família, no seu trabalho, você precisa fechar a boca, fingir que nada aconteceu, mas você precisa considerar os padrões de Deus para a aplicação da justiça. Porque o primeiro sentimento que toma o nosso coração diante de uma injustiça é o da vingança. Nós elucubramos, nós construímos, nós costuramos planos maquiavélicos contra quem nos feriu. E nós confundimos a vingança com a justiça. E quem dita, queridos, o que é realmente justo é o Senhor. Ele é justo, Ele é o juiz por excelência. Ninguém entende de justiça como Ele. Cuidado com a vingança, porque você pode vesti-la com as roupas da justiça. Isto é muito perigoso. Nós vamos avançar mais um pouco. Quando eu olho para esse texto, não é apenas a brecha da incredulidade e a aliança com a impaciência que eu vejo. Não é apenas a brecha da injustiça e a aliança com a vingança que nos aparece aqui. Mas me parece, queridos, que a próxima brecha e a próxima aliança é uma resposta graciosa àquilo que vinha dando errado até então. A última brecha identificada nesse texto é a brecha da necessidade, e a aliança é com o provedor. Veja, a primeira brecha, incredulidade. A segunda brecha, injustiça. A primeira aliança, com a impaciência. A segunda aliança, com a vingança. Mas a última brecha é uma brecha esperançosa, porque a necessidade surge. E a aliança agora é feita de maneira acertada. Não mais errada, como aconteceu anteriormente. Veja, a partir do versículo 8 nós temos uma mulher que foge. Versículo 6 nos diz: então Sarai a humilhou. Nós não sabemos necessariamente que tipo de humilhação ou em quais leis Sarai ancorou esta humilhação, mas foi demais para Agar, então ela foge da presença da sua senhora. E veja, não há muitos detalhes sobre esta fuga. Nós não somos informados aqui se há alguma resistência, se há alguma corrente quebrada. Não, a única coisa que Moisés se preocupa em nos informar é que ela foge. E agora a aliança positiva, graciosa, começa a ser forjada quando no versículo 7 nos diz que esta mulher foi encontrada. Alguém foi à procura dela. Alguém foi buscá-la. Alguém foi vê-la. E o texto nos informa que este alguém é intitulado aqui de o anjo do Senhor. E veja, ele faz uma pergunta a Agar: de onde você vem? Para onde você vai? E ela resume: eu sou uma fugitiva. Mas olhando os relatos bíblicos, irmãos, a fuga de Agar, ou a sua humilhação, a sua rejeição, não fica no capítulo 16. Se você caminhar mais um pouquinho para o capítulo 21 de Gênesis, Agar obedece ao anjo do Senhor, ela volta ao convívio, ela volta a sujeitar-se à sua senhora, aquela que tinha um direito sobre ela. E me parece que eles conseguem estabelecer uma convivência legal. Mas os meninos crescidos agora também têm os seus problemas. Nós estamos aqui num contexto em que Isaac já nasce, tendo por genitores o próprio Abraão e a própria Sara. E nós temos Ismael, filho de Agar e filho de Abraão. E eles se enrolam e eles acabam vivenciando uma situação difícil, que nós podemos até ver como injustiça, e aquilo incomoda Sara como
talvez incomodaria qualquer um de nós que tem filhos aqui. Diante da afronta, diante de uma briga, diante de uma injustiça, ela toma as dores. O versículo 11 nos diz que Abraão fica incomodado com aquela situação por causa do seu filho. E agora o Senhor entra em cena. Versículo 12: disse Deus a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é o seu descendente. Veja, Abraão, enquanto Abrão, não havia escutado o Senhor, não havia escutado a Deus. Então ele entrega a situação na mão de Sarai e diz: resolva, faça o que você achar melhor. Mas veja o posicionamento de alguém que agora escuta Deus. Versículo 14: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Não é mais uma fuga, agora ela é despedida de maneira gentil. O texto nos diz que ela saiu, porém, andando sem rumo pelo deserto de Berseba. O cenário muda, os termos são diferentes, mas o lugar que se torna lar é muito parecido. Porque no capítulo 16, ela estava ou foi encontrada em uma fonte onde? No deserto. E agora ela sai sem rumo para onde? Para o deserto. Me parece que a vida de Agar, irmãos, é marcada por desertos. Mas a vida dessa mulher é marcada também por encontros. Porque no capítulo 16, o anjo do Senhor vai a ela. O anjo do Senhor entrega-lhe uma palavra, diz que no final das contas, tudo daria certo. Todas as coisas estavam cooperando para um fim grandioso. Veja o que nos diz no versículo 11 do capítulo 16. Você ficará grávida ou está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o grito de aflição. Agora veja o encontro que acontece no capítulo 21. Antes do encontro nós temos uma brecha. Observe o versículo 15. Quando a água que havia no odre acabou, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia assim: não verei o menino morrer. A brecha aqui é a brecha da necessidade. A morte está diante deles, não há água. Mas no versículo 17, Moisés nos diz que Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está, onde você o colocou, onde você o escondeu. Ele clamou em sua aflição, gritou e Deus o ouviu. E veja, verso 18: ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. A brecha da necessidade, mas há uma aliança renovada com o provedor. Por que que o anjo do Senhor, no capítulo 16, ordenou que esta mulher se submetesse à sua senhora? Porque ele sabia que lá, apesar das humilhações, ela teria sustento, ela teria provisão, ela teria alguma tranquilidade. E agora a cena se repete novamente. Ponha-se de pé. Eu sou o provedor.
Alguém registrou, irmãos, dizendo que esta é a primeira vez no capítulo 16 que a deidade, que Deus chama uma mulher pelo nome e promete algo diretamente para ela. Agar, escrava egípcia, em quem nós encontramos uma profunda necessidade, mas a quem se manifestou aquele que é o provedor. Veja, quando nós pensamos em provisão, na história de Abraão, o texto que automaticamente vem à nossa mente é o capítulo 22, quando Abraão vai sacrificar o seu filho e Deus provê um cordeiro. E o testemunho de Abraão sobre aquele evento, sobre aquele momento é: o Senhor proveu. A sua esperança era: o Senhor proverá um cordeiro. Mas Deus já havia se manifestado, se revelado como provedor a uma mulher no deserto. Foi no capítulo 22 que Abraão viu, enxergou a brecha da necessidade e Deus se revelou a ele em aliança como provedor. Mas antes, alguém já havia entrado por essa brecha e Deus se revelou a ela como provedor. A aliança de Deus conosco é uma aliança de provisão, irmãos. É uma aliança de sustento. Se há necessidade nas nossas casas, se há necessidade nas nossas famílias, Deus é o Deus da aliança, e o Deus da aliança é também o nosso provedor. Nada nos faltará, de nada sentiremos falta, porque o Senhor é aquele que provê todas as coisas. E caminhando para o fim, há uma linha bíblico-teológica que defende que, quando no Antigo Testamento a palavra anjo aparece com um ar maiúsculo, é uma referência ao próprio Cristo encarnado. Isso me lembra um encontro que acontece em João, capítulo 6, quando havia uma necessidade de água e alguém se revela como provedor. Você conhece a história da mulher samaritana? Havia uma sede física, havia uma necessidade natural. Mas Jesus descobre, expõe uma necessidade espiritual do seu coração. Então ele se revela como provedor, dizendo: aquele que beber da água que eu der, jamais voltará a ter sede. Talvez na sua vida muitas brechas estejam escancaradas. A brecha da incredulidade, essa você precisa fechar com urgência. E precisa ter cuidado com a impaciência. Talvez seja a brecha da injustiça. E você precisa ter cuidado com a aliança da vingança ou com a vingança. Mas se há em nós, irmãos, uma brecha de necessidade, nós precisamos colocá-la diante do Senhor. Porque quer seja ela física, emocional ou espiritual, Cristo Jesus há de prover o que é necessário para o nosso sustento e para a nossa vida. Talvez você me diga: pastor, não estou incrédulo, senão eu nem viria à igreja hoje, ficaria em casa assistindo a alguma programação. Talvez você me diga: pastor, não tenho sido alvo de nenhuma injustiça, não preciso ter cuidado com a vingança. Mas talvez no seu coração haja uma brecha de necessidade, de compromisso, de se aproximar do Senhor, de tomar uma decisão definitiva, por caminhar com Ele, por viver para Ele. Talvez há um anseio em teu coração e uma expectativa que nenhum profissional,
vai conduzi-lo a uma solução. Talvez no teu coração haja uma impaciência que não será curada por outra coisa, senão pela fé no Filho de Deus. Se você consegue identificar na sua vida alguma necessidade, eu apresento a você a possibilidade de uma aliança nessa noite, com aquele que é provedor, com aquele que é caminho no deserto, com aquele que é luz na escuridão. Este é quem Ele é. Não há dúvidas, irmãos, nenhuma. Você não precisa ser um teólogo para isso. Você não precisa nem ser muito crente para isso, na verdade. Não há dúvidas que Deus está aqui entre nós nessa noite. E Ele deseja mudar destinos, histórias, converter o mal em bem, como fez na vida de José e na vida da sua família e na nossa redenção. Deus está aqui, pronto, preparado para fazer uma aliança conosco. Eu não sei, eu fico a imaginar às vezes e em algumas situações até a experimentar a ansiedade pela segunda-feira. Porque no domingo pela manhã nós estamos aqui sendo alimentados, no domingo à noite também. Mas antes que o culto acabe, nós começamos a pensar naquilo que devemos ou poderemos enfrentar amanhã. E o nosso coração é seduzido a medos, a temores, a ansiedades. Ei, se há uma brecha de necessidade em seu coração nessa noite, Cristo é o provedor, Ele é o Senhor, Ele é o caminho nesse deserto que você tem enfrentado, Ele é a luz nessa escuridão. Nós ouvimos hoje pela manhã que o nosso Deus é aquele cujas misericórdias não têm fim. Elas se renovam diariamente, grande é a fidelidade dEle. O Senhor é bom para com aqueles que nele esperam, e esperam pacientemente. Se há uma necessidade na sua alma, talvez uma necessidade de aprovação, uma necessidade de aceitação, uma necessidade de validação, uma necessidade de elogios, uma necessidade de aplausos, de menções, mas talvez seja uma necessidade de isolamento, de esconder-se, de não ser visto. Ele é o nosso provedor, independente da necessidade, Ele pode nos abraçar nessa noite. Cristo e somente Cristo. Eu quero convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça e a orar ao Senhor. Se no seu coração há incredulidade, e você tem flertado com a impaciência, se no seu coração há um choro pela injustiça, e você tem flertado com a vingança, coloque-se diante do Senhor dizendo: Pai, tenha misericórdia de mim, me ajude. Me tira deste lugar de desaprovação do Senhor. Enche o meu coração com a Tua justiça. Enche o meu coração com a Tua paciência. Não perca a razão, mas também não abra mão de colocar as suas emoções diante do Senhor. Se há alguma necessidade, busque fazer aliança com o provedor. No capítulo 21, o texto bíblico nos diz que Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu uma fonte que saciaria a sua sede e evitaria a morte do seu filho e a sua própria morte. No capítulo 16, nós somos informados que esta mulher, depois de ter escutado a voz do Senhor, ela disse: Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia, versículo 13: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê.
Que nesta noite, você que me escuta aqui ou em casa, você entre em aliança com o Senhor de uma forma tão convicta, que você passe a se lembrar desse dia como o dia que você viu aquele que te vê. Não sei quanto tempo você tem de caminhada cristã, não sei há quanto tempo você frequenta uma igreja, não sei de qual igreja você faz parte, não sei o que você tem seguido, mas as Escrituras nos apresentam a história de um homem que era considerado íntegro, justo, reto, temente ao Senhor, mas que ao final de uma experiência dolorosa disse: antes eu conhecia, só de ouvir, mas agora os meus olhos veem. Você realmente vê o Senhor? Ou nessa noite você precisa entrar em aliança com Ele e marcar esse dia e lembrar desse dia como o dia que você conseguiu colocar os olhos naquele que te vê. Tire os olhos de Cristo e você será tomado pela incredulidade, pela impaciência, será dominado pela injustiça e pela vingança. Permaneça com os olhos nele e a sua necessidade será suprida e o seu coração será satisfeito em Cristo Jesus. Estás aqui mudando destinos. Estás aqui mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres. Estás aqui operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Declare isso ao Senhor. Meu Deus é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Estás aqui tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões. Estás aqui curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações. Estás aqui restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei. Se você puder ficar de pé, te adorarei. cante conosco com todo o seu vigor nessa noite. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz
luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Sim, Deus, nessa noite, nós queremos fechar as brechas. Tua palavra nos diz, ó Deus, que quando o teu povo voltou do exílio, do cativeiro, conduzidos por Neemias e Esdras, quando encontraram ali, ó Deus, a cidade destruída, aqueles que permaneceram naquela cidade, estavam arruinados socialmente, emocionalmente, espiritualmente. E a tua palavra nos diz, ó Deus, que Neemias, junto com os seus cooperadores, ele teve o cuidado, Senhor, de fechar as brechas. E nesta noite queremos, ó Deus, ancorados no poder do teu Espírito, porque sabemos que sem o Senhor nada disso é possível. Qualquer intento e esforço nosso será ineficaz, mas na força do teu poder, nós queremos nessa noite estancar as brechas da nossa incredulidade, que tem gerado em nós, ó Deus, desconfiança, impaciência quanto aos planos e projetos do Senhor. Nessa noite, ó Deus, no poder do Espírito Santo, nós queremos lidar biblicamente com as injustiças e não queremos dar lugar à vingança, porque a tua palavra nos diz que ela pertence ao Senhor. Tua palavra nos diz que o Senhor é justo, que o Senhor é um terrível juiz, que o Senhor dará cabo, ó Deus, de todas as injustiças. Mas se há em nós alguma motivação errada, causada pelas injustiças, Senhor, nós queremos estancar essa brecha também, queremos fechar essa sangria. Mas se há em nós, ó Deus, brechas de necessidades, essas nós não conseguimos fechar, nós sabemos como lidar com elas. É por isso que nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor mesmo, com mão forte e poderosa, se revele a cada um de nós essa noite como nosso provedor, como nosso sustentador, porque a tua palavra nos diz que o Senhor em Cristo Jesus supriria as nossas necessidades. Eu sei que o Senhor não tem compromisso com os nossos caprichos, com os nossos luxos, mas nós queremos apresentar ao Senhor nessa noite as nossas necessidades. A palavra nos diz que o Senhor ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, Senhor. E muitas vezes nós estamos assentados nesse monturo de emoções confusas, de pensamentos, ó Deus, desequilibrados, de uma espiritualidade vazia, superficial, fria. E nós clamamos
assim como Ismael entre os arbustos, assim como Agar, nós clamamos, Senhor, ouve a nossa aflição, ouve o grito da nossa alma, da nossa necessidade. Que a tua aliança conosco seja uma aliança de provisão em nome de Jesus. Eu oro, ó Deus, para que nesta semana pessoas aqui sejam surpreendidas pela provisão maravilhosa e graciosa do Senhor. O Senhor sabe com as preocupações que estão alojadas na nossa alma. O Senhor sabe das nossas ansiedades, mas nós sabemos quem o Senhor é. Os gigantes, Senhor, podem ser muitos, mas nós sabemos quem é o Senhor, quem o Senhor é. O Deus de milagres, o Deus de promessas, o caminho no deserto, a luz na escuridão. E nós queremos, Senhor, expressar a nossa confiança no Senhor nessa noite mais uma vez. Deus de milagres, Deus de promessas, Caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é Você pode cantar isso ao Senhor com toda a certeza do seu coração. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Mais uma vez declara ao Senhor, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, bendito seja o Senhor. Você pode se assentar nesse momento. Estava pensando ali, logo quando cheguei aqui, dia 21, agora, daqui 2 dias, faz 1 ano, que eu preguei um sermão aqui na igreja, baseado na vida de Abraão, no capítulo 18. Hoje foi o capítulo 16, mas naquele dia eu preguei sobre um novo sorriso. Quando Sara recebe, ela diz: o Senhor me deu um motivo para sorrir. Eu me lembro, irmãos, que naquela ocasião, não sei se eles estão nos assistindo agora, mas eu me lembro que naquela ocasião, Jonatas e Valéria estavam sentadinhos ali, mais ou menos onde Valdívia e o presbítero Célio estão. Eu olhava para eles e eles choravam copiosamente, e os mais próximos sabem como o tema de uma aparente possível infertilidade estava devastando o coração desse casal naquele momento. Eu lembro que no dia que eu vim com esse sermão de casa para cá, ao chegar na porta da igreja, eu pensei 2 vezes em não pregá-lo. E no meu coração eu fiz um compromisso. E eu disse assim: se eles vierem, eu prego o outro. Se eles não vierem, eu prego esse. Mas era vontade de Deus que naquele dia fosse aquele sermão, e eles estavam aí. E eles certamente, irmãos, podem testemunhar, olhando para a vida de Sara e olhando para a vida de Abraão, que o nosso Deus é um Deus de milagres, um Deus de promessa, uma luz na escuridão. Pastor, por que está fazendo isso? É só para contar um testemunho? É porque aquilo que nós escutamos hoje, irmãos, às vezes não pode fazer sentido hoje. Talvez na nossa caminhada não faça sentido hoje, mas a palavra do Senhor nos diz que bem-aventurado é aquele que escuta a sua palavra e guarda, ouça o que o Espírito diz à igreja. Uma hora nós vamos precisar disso aqui. E que o Senhor nos ajude, na lembrança daquilo que nós escutamos nessa noite, em nome de Jesus. Tem muito visitante aqui hoje. Estou feliz pela forma como os visitantes estão chegando à nossa igreja. Gente que eu não sei o nome, gente que eu nunca vi, gente que eu já vi. E nós queremos, junto ao Ministério de Integração, agradecer pela presença de vocês aqui. Nós esperamos em Deus que vocês tenham sido alimentados, que Deus tenha falado com vocês. E nós queremos recebê-los de 2 maneiras. Primeiro, aqui, depois, na nossa salinha de integração, a salinha que fica à esquerda,
ali no hall de entrada, tem uma turma lá esperando você com um abraço. Então, se você está nos visitando, não deixe de passar na nossa sala de integração. Vamos receber os visitantes todos juntos, bem forte. Essa é a primeira forma. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre e, se puder, fiquem conosco. Eu já falei que esta última parte é minha preferida, né? Fiquem conosco em nome de Jesus. Queria convidar o pastor Leão para nos conduzir em um momento final de oração e também impetrando a bênção apostólica. O pastor Leão está de férias, aproveitando a família. A família está bem triste aí, né? Com a presença deles aqui. Uma alegria tê-lo aqui. O pastor Leão não é o pastor que tira férias da igreja. Isso é muito abençoador. Bênção de Deus. Alegria recebê-lo aqui, pastor. A paz, meus irmãos, vamos ficar de pé. Senhor Deus, como é bom, Senhor, como é agradável de fato, Senhor, estarmos todos juntos, meu Deus, nesta casa de oração, Pai. O nosso coração, Deus, sente regozijado, Senhor, com a Tua palavra tão poderosa, Senhor, que nos ensina a jogar pelo chão toda a incredulidade, Deus, e a confiar nas Tuas promessas reais. Senhor, Tu és o Deus de providência, Deus, na Tua eternidade, o Senhor tem planejado para todos nós, Senhor, uma aliança, Deus, que nos faz firmes diante da caminhada, Deus. Que em todos os momentos que os nossos pés vierem a trilhar, Senhor, possamos olhar para o alto, Pai, e ver que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, Senhor. Que somos um povo abençoado, Deus, por sermos raça eleita, Deus. Somos um povo agraciado porque o Senhor tem mandado os seus anjos, Senhor, a andar conosco e não tem nos deixado andar sozinhos, Deus. Obrigado pela Tua palavra, porque, Senhor, falou aos nossos corações, Deus. E agora, Senhor, nos leve em paz para os nossos lares e que tenhamos, Senhor, uma noite de paz, Deus. Uma semana abençoada pela Tua presença, Deus, e que encontre riso em nossos lábios. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça maravilhosa de Seu Filho amado Jesus Cristo e que a paz consoladora do Espírito Santo esteja sobre todos vós, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém.